Eu sempre achei que sabia o que era o fundo do poço, mas descobri, tarde demais, que o fundo tem porões. Me chamo Isadora, tenho 68 anos. E o que eu vou te contar agora não é apenas uma história. É a ferida aberta que eu carrego todos os dias. A história do dia em que fui expulsa da casa que ajudei a construir pela mulher que se casou com meu filho. Por anos, minha rotina foi simples, mas cheia de amor. Eu acordava cedo, preparava o café da manhã, arrumava as lancheiras dos meus netinhos, verificava se as roupas estavam limpas, se o almoço estava pronto antes que todos saíssem para seus compromissos. Eu era o alicerce invisível daquela casa. Invisível, sim, porque, com o tempo, percebi que minha presença era mais uma conveniência do que um afeto verdadeiro. Meu filho Henrique sempre foi um bom menino, ou pelo menos costumava ser. Depois que meu marido partiu cedo demais, Henrique foi meu único motivo para seguir em frente. Quando ele se casou com Juliana, abri os braços e o coração para recebê-la como uma filha. Eu a acolhi como a mãe que ela dizia nunca ter tido. Mas algumas máscaras demoram para cair. No começo, Juliana era pura gentileza. Dona Isa, a senhora é como uma segunda mãe para mim, dizia ela com aquele sorriso doce. Mas, com o passar dos anos, aquele doce foi azedando. Pequenos comentários, pequenas correções, olhares atravessados quando eu mexia nas panelas, quando arrumava a sala, quando cuidava dos netos. Tudo o que eu fazia, de repente, parecia inadequado, exagerado. Não precisa se preocupar com isso, Dona Isa. Eu cuido, mas nunca cuidava. Até que vieram os pais dela. Primeiro em visitas curtas, depois longas estadias. Por fim, uma mudança disfarçada. Mamãe, o pai da Juliana está com problemas de saúde. Vamos acomodá-los aqui por uns dias, disse Henrique num telefonema apressado. Uns dias viraram semanas. Semanas viraram meses. E, de repente, o quarto de hóspedes já não era mais o meu cantinho de leitura, mas o quarto oficial dos sogros. A minha poltrona preferida foi deslocada para o canto da varanda. Meus quadros guardados no armário, meus objetos encaixotados com a promessa de "é só por enquanto, Dona Isa". Mas o "por enquanto" nunca teve fim. O mais doloroso não foi perder espaço físico. Foi perder espaço no coração do meu próprio filho. Henrique começou a me evitar, como se minha presença causasse incômodo. As conversas ficaram curtas, os olhares fugidios, como se eu fosse um peso. Uma visitante, um incômodo invisível. Até que aquele dia chegou, o dia em que tudo desmoronou. Juliana me chamou para uma conversa na sala. A sala que um dia foi minha, agora parecia um salão estrangeiro. As fotos dos pais dela na estante, os bibelôs novos que eu nunca escolheria, o cheiro do incenso que sempre me dava alergia. E lá estavam os dois. Juliana sentada com a postura altiva de quem comanda, e Henrique cabisbaixo, com os olhos fixos no chão. Juliana foi direto ao ponto, como quem tira um curativo sem aviso. Dona Isa, a senhora sabe que sempre será importante para nós. Mas as circunstâncias mudaram. Meus pais precisam de cuidados, precisam de um lar estável. E essa casa agora vai ser deles. Achamos que é o momento certo da senhora buscar um cantinho só seu, sabe? Um espaço que seja só seu, com sua privacidade. Henrique não levantou os olhos, nem mesmo abriu a boca. O silêncio dele doeu mais do que as palavras dela. Eu fiquei imóvel. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Meu estômago embrulhou, mas minha voz não saiu. Apenas assenti, com um leve movimento de cabeça. Era como se, naquele instante, eu não tivesse forças para contestar. Ou talvez eu já soubesse, lá no fundo, que contestar não mudaria nada. Poucas horas depois, minhas caixas estavam prontas. O que sobrou da minha vida coube em meia dúzia de volumes. Livros, algumas roupas, um porta-retratos com a foto antiga do Henrique pequeno. Única coisa que fiz questão de levar. Lembro do instante em que a porta se fechou atrás de mim. O som seco daquela porta parecia o selo de um abandono. As ruas estavam calmas naquela tarde.
O céu azul contrastava com o caos dentro de mim. As caixas no chão da calçada, a solidão das minhas mãos vazias e aquele gosto amargo na boca. Nenhum vizinho apareceu, nenhuma mão amiga. Apenas o som distante de uma música vindo da casa, como se nada tivesse acontecido. Eu me sentei na calçada, respirei fundo, e ali, pela primeira vez em muitos anos, eu chorei em silêncio. Não por perder o teto, mas por perder o que julguei ser inquebrável, o amor incondicional. Mas o que Juliana e Henrique não sabiam é que, naquele exato momento em que me jogaram ao vento, foi plantada a semente de algo que mudaria tudo. Porque, por trás daquela fachada de idosa submissa, existia uma verdade que eles nunca imaginaram. Mas essa parte, eu ainda vou te contar. Sabe, muita gente acha que o abandono começa no dia em que você é colocado pra fora. Mas, na verdade, ele começa muito antes. Ele vai se infiltrando, devagar, como umidade na parede. Quando você percebe, já está tudo comprometido. Eu venho pensando nisso desde aquele dia em que me vi sentada na calçada, com as caixas da minha vida empilhadas ao lado. Não foi ali que perdi meu lugar. Eu já estava perdendo há muito tempo. Quando Henrique casou com Juliana, eu estava cheia de esperança. Ela parecia uma moça doce, educada e, acima de tudo, fazia meu filho feliz. E para mim, isso bastava. O casamento foi simples, bonito, num salão pequeno, mas repleto de sorrisos. Eu me lembro de segurar a mão do meu marido naquela noite, ainda com ele vivo, e dizer: acho que conseguimos. Nosso menino encontrou o caminho dele, mas poucos anos depois, eu já estava sozinha. Meu marido partiu e, com ele, parte da minha força. Henrique não queria que eu ficasse isolada e me convidou para morar com eles na casa nova. Mãe, não faz sentido a senhora ficar sozinha naquele apartamento velho. Aqui a senhora vai ter companhia, vai ajudar com as crianças e vamos estar sempre juntos. E eu fui, não por precisar de teto, mas por querer continuar sendo mãe. Quando compraram a casa, precisei vender uma pequena herança que havia sobrado dos meus pais. Henrique hesitou em aceitar o dinheiro, mas Juliana foi rápida. Ah, Dona Isa, será uma grande ajuda. Assim conseguimos pegar a casa dos sonhos e a senhora já vem morar conosco. Tudo em família. Foi assim que parte da entrada daquela casa saiu das minhas economias. E, em retribuição, Henrique me colocou na escritura como coproprietária. Um gesto bonito, quase simbólico na época, mas que, confesso, nem dei o devido valor. Afinal, eu jamais imaginei precisar recorrer a isso. Eu confiava no amor. Nos primeiros anos foi bom. As crianças vieram logo. 2 netos lindos que viraram o centro da minha vida. Eu acordava cedo para dar mamadeira, embalar no colo, fazer papinha. Os olhinhos deles brilhavam quando eu contava histórias antigas ou os levava ao parque da esquina. Mas, com o tempo, os pequenos gestos começaram a mudar de cor. Juliana, que antes dizia: "Obrigada, Dona Isa, a senhora é um anjo", começou a dizer com um sorrisinho: "A senhora não precisa se preocupar tanto. Vai acabar mimando as crianças." Quando eu preparava o jantar, eu ia fazer outra coisa hoje, mas já que a senhora já cozinhou. Quando eu organizava a lavanderia, "Dona Isa, deixe que eu cuido. Não precisa mexer nas minhas coisas." E assim, pouco a pouco, fui sendo afastada das pequenas tarefas. Não por generosidade, mas por controle. As reuniões de família diminuíram. Quando recebiam amigos, eu já não era chamada para a sua mesa, mas ficava na cozinha. Meus presentes de aniversário passaram a ser genéricos, comprados às pressas. E as fotos de família? Bom, eu quase não aparecia nelas. O pior foi quando os pais de Juliana começaram a aparecer com frequência. Primeiro vieram para um final de semana. Depois, começaram a trazer malas maiores. De repente, era como se a casa não fosse mais minha morada, mas um favor temporário. As conversas mudaram de tom. "Meus pais precisam de espaço, Dona Isa. A senhora entende, né? São mais velhos, precisam de cuidado. E eu
irônica ali, com quase a mesma idade deles. O quarto de hóspedes virou o quarto deles. Depois, a sala de TV foi adaptada. Meus livros foram encaixotados para dar lugar à coleção de porcelanas da sogra de Juliana. Minha poltrona favorita, aquela que meu marido me deu no nosso aniversário de bodas, foi levada para a área de serviço para não atrapalhar a circulação. Eu fui sendo empurrada, 1 centímetro por vez, até quase não restar mais nenhum canto da casa que ainda me pertencesse. Mesmo assim, eu me apegava aos netos. Eles eram meu refúgio. Corríamos pelo quintal, fazíamos bolinhos de chuva escondidos quando a mãe deles não via. Contávamos histórias no escuro antes de dormir. Mas até isso começou a incomodar. "Mãe, deixa eles com a Juliana, você já fez muito", Henrique começou a dizer. Juliana, por sua vez, dizia com o sorriso mais venenoso disfarçado de doçura: "A senhora já cuidou tanto deles, dona Isa. Agora é hora de descansar, aproveitar a vida." Mas eu sabia, eu sentia. Era apenas um jeito educado de dizer: "Afaste-se." Henrique já quase não conversava mais comigo. Quando eu tentava puxar assunto, ele sempre estava cansado, cheio de coisas, sem tempo. E eu, que por anos fui o porto seguro dele, agora era só um incômodo sutil. Eu aprendi a me recolher. Ia para o pequeno jardim nos fundos nas tardes de sol. Sentava no banco de cimento e ali ficava, ouvindo os passarinhos, tentando engolir o nó na garganta. Eu não queria criar conflitos. Nunca quis. Ainda carregava aquela ilusão infantil de que, se eu continuasse sendo boa, presente, paciente, as coisas voltariam ao que eram. Mas não voltaram. Nunca voltaram. Até que chegou o dia da tal conversa final, aquela em que fui colocada para fora. E ali, naquele instante, todo o peso dos anos anteriores caiu sobre mim como uma avalanche. Foi o silêncio de Henrique, sobretudo, que me dilacerou. Não era Juliana que me doía. Ela nunca foi minha. Mas meu filho, que eu embalei nos braços, que eu ensinei a caminhar, que eu consolei nas febres da infância. Ver ele ali, mudo, olhando para o chão, foi a verdadeira expulsão. Enquanto eu ajeitava minhas poucas caixas na calçada, vi pela janela a festa normal da casa. Risos, vozes, o tilintar de copos. Ninguém veio me ajudar. Ninguém perguntou se eu tinha para onde ir. Ninguém ofereceu sequer um copo d'água. Eu peguei um táxi com o pouco que me restava. Me hospedei numa pequena pousada enquanto pensava no que fazer. E foi ali, no silêncio daquele quarto modesto, que comecei a reorganizar minha mente. Pela primeira vez em anos, dormi sem ouvir cochichos nos corredores, sem olhares de julgamento, sem a sensação constante de ser um fardo. Foi nesse silêncio que uma lembrança me visitou. A escritura, aquela assinatura de anos atrás, feita por pura formalidade, quase esquecida. Henrique tinha me colocado como coproprietária da casa, como forma de reconhecimento pela ajuda financeira no início da compra. Ele nunca desfez aquele documento. Nem sequer lembrava. De repente, ali estava uma pequena fresta de luz em meio à escuridão. Eu não sabia ainda o que faria com essa informação. Não queria agir por raiva. Não sou mulher de escândalos, de vinganças baratas. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que ainda existia algo meu naquele lugar. E talvez, só talvez, ainda houvesse um caminho para eu finalmente ser ouvida. Mas isso viria depois. Sabe aquela sensação de quando você está quase se afogando e, de repente, a ponta dos seus dedos toca uma pedra firme debaixo d'água? Foi assim que eu me senti quando me lembrei da escritura. Naquela noite, deitada naquela pousada simples, o barulho distante do ventilador de teto me embalava enquanto meus pensamentos martelavam sem parar. Eu revisava mentalmente cada detalhe dos últimos anos. Cada gesto, cada silêncio, cada indiferença. Mas ali, no meio da amargura, uma imagem começou a ganhar força na minha mente. O dia da assinatura. Lembro como se fosse ontem. Henrique estava sentado ao meu lado no escritório do cartório. Ele ainda sorria com gratidão por eu ter ajudado na entrada da casa.
Foi tudo tão simples. O tabelião explicou os papéis. Nós assinamos. Henrique insistiu para que meu nome constasse na escritura. Por segurança, mãe. Só por segurança. Eu nem questionei. Nunca pensei naquilo como proteção para mim. Era na minha cabeça um gesto de família, de confiança. Algo natural. Mas agora aquilo podia ser minha única âncora. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, eu me levantei da cama da pousada com um propósito. Pela primeira vez em meses, eu tinha um fio de controle nas mãos. Coloquei minha melhor roupa. Simples, mas digna. E saí. O cartório ainda existia, no mesmo prédio antigo do centro. As paredes agora estavam descascadas. As cadeiras de espera eram novas. Mas o balcão de atendimento seguia no mesmo lugar. Bom dia, minha senhora. Em que posso ajudar? Disse o rapaz do balcão com um sorriso cordial. Respirei fundo, tentando disfarçar o tremor na voz. Eu gostaria de solicitar uma segunda via da escritura de um imóvel. Está no meu nome e no nome do meu filho. Entreguei os documentos, as identidades, o número do registro. Ele digitava rápido, conferindo dados na tela. Meus olhos percorriam o ambiente como se procurassem por algo que me tranquilizasse. Meu coração batia forte. Depois de alguns minutos, o rapaz imprimiu o papel e me entregou. Aqui está, a cópia autenticada. Tudo em ordem. Peguei o documento como quem segura um recém-nascido nos braços. Meus olhos varreram cada linha com cuidado. E lá estava. Proprietários. Henrique Almeida de Souza, 50%. Isadora Ferreira de Souza, 50%. Eu ainda era dona da metade daquela casa. Saí do cartório com as mãos suando. Eu não sabia ainda o que fazer, mas sabia de uma coisa. Eu não era tão impotente quanto me fizeram acreditar. Fui direto a um escritório de advocacia. Escolhi um discreto, pequeno, mas com boas referências. Não queria alarde. Não queria fofocas de vizinhança ou comentários de parentes. Isso era entre mim e a verdade. O advogado, um senhor grisalho chamado Dr. Marcelo, me recebeu com educação. Pode falar, dona Isadora. Estou aqui para lhe ouvir. Entreguei os documentos. Ele os leu com atenção, em silêncio, enquanto eu acompanhava cada movimento dos olhos dele, como se buscasse sinais de esperança em seu rosto. Após alguns minutos, ele olhou para mim e disse: A senhora tem direito pleno sobre metade do imóvel. Ninguém pode tirá-la de lá sem sua autorização. Eles agiram como se a casa fosse só deles, mas juridicamente não é. E mais, se desejar, a senhora pode vender sua parte. Eu senti um aperto no peito. Não era vingança o que eu queria. Não era retaliação. Eu só queria justiça, respeito, dignidade. Coisas simples, mas tão difíceis de conseguir. E se eu decidir vender minha parte, doutor? É possível? Ele assentiu. Completamente possível. Podemos encontrar um comprador que aceite a condição. Existem investidores que compram frações de imóveis. Ou, em último caso, podemos ajuizar uma ação de venda judicial. Mas a senhora pode agir. Voltei para a pousada naquela tarde com a cabeça a mil. Eu precisava de calma. Eu precisava pensar. Nas semanas seguintes, eu e o Dr. Marcelo mantivemos tudo em sigilo absoluto. Ele encontrou um investidor discreto, especializado nesse tipo de aquisição. O homem, educado e objetivo, não fez perguntas desnecessárias. Ele sabia que estava adquirindo metade de um imóvel habitado, mas não via problema. O valor proposto era justo. Eu sentei na frente do contrato. As letras pequenas, os números, os detalhes. Respirei fundo e assinei. Aquela assinatura foi, para mim, um renascimento. Era o fim da dependência, o fim da humilhação, o fim da sensação de impotência. Eu havia recuperado algo que me pertencia. E mais, havia recuperado a mim mesma. Mas ainda faltava uma última peça desse quebra-cabeça. E ela viria logo. Depois que assinei aquele contrato, algo mudou dentro de mim. Não foi euforia. Não foi nem alívio imediato.
Foi como se um peso antigo começasse, lentamente, a se desprender das minhas costas. Eu não tinha pressa. Pela primeira vez em anos, eu não tinha mais pressa. Os dias seguintes foram silenciosos. Continuei na pousada, discreta, quase invisível para o mundo ao redor. O advogado cuidava dos trâmites. O comprador já iniciara o registro da sua parte na escritura. Legalmente, a venda já era realidade. Eles ainda não sabiam, e eu não fazia questão de apressar a revelação. Foi durante uma caminhada ao entardecer, na orla daquela pequena cidade onde me refugiei, que recebi uma ligação inesperada. Era uma amiga antiga, vizinha do bairro onde morei tantos anos com o Henrique. "Isadora, você está sabendo da festa?" A voz dela vinha empolgada, como sempre foi. "Festa? Que festa?" "Juliana está organizando uma comemoração para marcar a nova fase da família. Disseram que agora os pais dela vão ficar definitivamente com a casa, tudo formalizado. Estão chamando amigos e vizinhos. Vai ser nesse sábado." O sarcasmo daquela frase, nova fase, ficou ecoando na minha mente. Nova fase. De fato. Só não da forma que ela imaginava. Aquela informação não me trouxe raiva. Trouxe decisão. Eu sabia que aquele era o momento. Não para escândalos. Não para gritos ou lágrimas públicas. Mas para um silêncio ensurdecedor. No sábado, vesti minha roupa mais sóbria e elegante. Um vestido azul marinho simples, discreto, mas impecável. Cabelos presos com um pequeno broche de prata. Maquiagem leve. Eu queria chegar com a mesma dignidade que me tiraram. Às 19 horas em ponto, estacionei o táxi em frente à casa. Mas não estava sozinha. Ao meu lado desceu o novo proprietário. Um homem educado, com ar de profissional, terno cinza, discreto. Ele sabia exatamente o papel que estava prestes a cumprir e respeitava o silêncio que eu carregava. A música alta saía pelas janelas. Risos ecoavam pelo jardim. Balões brancos e dourados decoravam a entrada. Um grande banner pendurado na varanda dizia: "Bem-vindos ao novo ciclo da família." Eu respirei fundo. Não era mais a minha casa, mas ainda carregava o meu nome. Caminhamos até a porta. O porteiro improvisado, um amigo da família, olhou surpreso quando me viu. "Dona Isadora, não esperávamos." Ele gaguejou. Eu apenas sorri. "Boa noite. Acho que será importante minha presença." Entramos. O salão estava cheio. Amigos, vizinhos, parentes. As conversas cessaram, um a um, conforme notavam minha presença. Era como se o ar tivesse ficado denso. Todos os olhares migraram para mim. No centro do ambiente estavam Juliana e Henrique, rodeados pelos sogros e alguns convidados próximos. A taça de espumante tremia levemente na mão de Juliana ao me ver. "Henrique!" Ficou pálido. Por alguns segundos ninguém disse nada. O silêncio da sala gritou mais alto que qualquer música. Eu caminhei com passos firmes. Parei bem à frente dos dois. "Boa noite", disse com a voz calma, mas firme, projetando o som para todos os presentes. Vim apenas desejar felicidades nessa nova fase. Juliana tentou forçar um sorriso. "Claro, dona Isadora. A senhora sempre será bem-vinda", disse ela, tentando salvar as aparências. Foi então que o novo proprietário, ao meu lado, falou com educação cirúrgica. "Boa noite a todos. Apenas um aviso breve. Conforme registro efetuado há 2 semanas, adquiri a fração imobiliária de 50% do imóvel, anteriormente pertencente à senhora Isadora. Estou aqui em caráter de cortesia, mas em breve traremos as orientações formais para o desmembramento ou venda total do bem." Silêncio. Total. A festa inteira congelou. Juliana perdeu o chão. Henrique olhava para mim com olhos arregalados, buscando respostas onde não havia mais espaço para perguntas. O sogro engasgou com o gole de vinho. A sogra levou a mão à boca, perplexa. Não houve escândalo. Não houve discussão. Apenas o peso absoluto da verdade caindo como uma pedra no meio daquela comemoração. Eu apenas completei. Durante anos eu caminhei silenciosa por essa casa. Fui presença invisível, ajuda desprezada, amor desvalorizado.
Agora encerro o meu ciclo. Não com mágoa, mas com justiça. Virei-me com a mesma calma com que entrei. O novo proprietário me acompanhou até a saída. Atrás de mim, apenas o som abafado de cochichos e suspiros contidos. Do lado de fora, respirei fundo. O céu estrelado daquela noite parecia me abraçar. O ar fresco tocou meu rosto como um sussurro de libertação. Entrei no táxi. O motorista, sem entender o que acabara de presenciar, apenas me lançou um olhar curioso pelo retrovisor. "Para onde, senhora?" Sorri. "Para casa. A minha casa." E seguimos. A partir daquela noite, a casa na qual fui reduzida a um fardo, agora deixava de ser um peso na minha vida. Era o fim de um ciclo doído. Mas o início de algo que até pouco tempo eu já não acreditava mais que pudesse existir. A minha própria paz. Dizem que depois de uma grande tempestade, o silêncio do mar parece ainda mais bonito. Foi isso que eu senti na manhã seguinte àquela festa. Eu acordei cedo, ainda com o eco dos olhares atordoados da noite anterior na minha mente. Mas, ao invés da velha ansiedade que me acompanhava há anos, só havia paz. Uma paz estranha no começo. Silenciosa, quase desconfortável de tão nova. Eu me levantei, abri a janela da pequena pousada e respirei o ar fresco. A brisa do mar tocou meu rosto como se dissesse: "Agora é só você." Nos dias que se seguiram, Henrique tentou me ligar algumas vezes. Eu via o número dele na tela do celular, mas não atendi. Não por orgulho, não por raiva, mas porque eu sabia que ele ainda não tinha nada a me oferecer, além de justificativas vazias. Juliana, claro, não tentou contato. Dela eu não esperava nada. Nunca esperei, na verdade. O advogado me manteve informada. Em poucas semanas, o novo proprietário já havia protocolado todos os documentos necessários. Era questão de tempo até que a família deles tivesse que negociar a desocupação. O que antes era posse plena e confortável, agora era incerteza. Mas eu não queria acompanhar os desdobramentos. Não fazia mais parte da minha história. Com o dinheiro da venda da minha parte, comecei a procurar um novo lar. Queria algo pequeno, aconchegante e meu. Totalmente meu. Encontrei um pequeno apartamento de frente para o mar, numa cidade próxima. 2 quartos, uma sala iluminada e uma varanda que parecia desenhada para mim. O piso de madeira rangia levemente, o que me lembrou da casa dos meus pais na infância. Havia espaço para meus livros, minhas plantas, minhas memórias. Quando entrei pela primeira vez com as chaves na mão, senti o peito se abrir. Era ali. Ali seria o meu recomeço. Me dediquei aos pequenos detalhes com um prazer que há muito não sentia. Escolhi as cortinas claras, comprei almofadas com tons de azul e areia, trouxe da pousada as poucas caixas que restaram da minha mudança forçada. Cada objeto, cuidadosamente colocado, parecia devolver um pedaço de mim que havia ficado perdido no caminho. Coloquei o porta-retratos com a foto de Henrique pequeno sobre a cômoda da sala. Olhei para aquele rostinho sorridente e, por um instante, senti um aperto. Não era rancor, era saudade do que fomos, do que poderíamos ter sido. As manhãs viraram meu refúgio. Eu caminhava na praia antes do sol nascer completamente. A brisa salgada, o som das ondas, o cheiro de maresia, tudo me lembrava que eu estava viva. Certa manhã, enquanto caminhava descalça na areia molhada, uma senhora que passeava com o neto puxou conversa. Ela notou meu rosto sereno, talvez diferente do que via nas outras senhoras da cidade. "A senhora é daqui?" perguntou com um sorriso gentil. Sorri de volta. "Agora sou." Conversamos por alguns minutos. Falamos de flores, de receitas antigas, de pequenas alegrias da vida. E ali, percebi que mesmo com tudo o que vivi, ainda havia espaço para novos laços. Não precisei carregar comigo a dor. Só as lições. Pouco a pouco, comecei a frequentar a feirinha do bairro. Fiz amizade com a moça da floricultura, com o senhor da banca de jornais. Cada rosto novo me devolvia um pedacinho de humanidade. Não havia luxo, não havia festas, mas havia dignidade e liberdade.
Eu finalmente entendi o que meu marido sempre dizia. Liberdade não é fazer o que se quer, é não precisar mais do que já se tem. Certa tarde, alguns meses depois, recebi uma visita inesperada. Bateram na porta. Abri e ali estava ele. Meu neto mais velho, agora com 13 anos, já ensaiando os primeiros traços de um rapaz. Seus olhos brilhavam com um misto de saudade e constrangimento. Vovó, meu coração acelerou. Não esperava. Não sabia o que dizer, mas abri a porta, com o sorriso que só os avós sabem dar. Entre, meu amor. Sentamos na varanda. O silêncio inicial era carregado, mas havia ternura. Ele brincava com o cordão da blusa, hesitante, até que finalmente falou. Eu sinto falta da senhora, sabia? Engoli em seco. Meus olhos se encheram d'água, mas mantive a voz firme. Eu também sinto sua falta, meu bem. Muito. Ele continuou. Eu não entendo tudo o que aconteceu. Mamãe e papai não falam muito. Dizem que a senhora não quis mais ficar lá. Mas eu lembro como era. Quando a senhora fazia bolinho de chuva escondido pra gente, das histórias antes de dormir, das tardes no quintal. Sorri com o coração apertado. Nem sempre os adultos conseguem explicar direito, querido. Mas o que importa é que o amor da vovó por você nunca mudou e nunca vai mudar. Ele se aproximou e me abraçou forte. Ali, naquele abraço apertado, senti que nem tudo havia se perdido. Mesmo que os adultos tivessem se afastado, mesmo que a ingratidão tivesse vencido em alguns corações, meu neto ainda carregava a memória do amor genuíno que construímos. Conversamos por horas. Falei sobre o mar, sobre as plantas que agora cuidava, sobre como era bom ver o pôr do sol daquela varanda. Ele me ouvia com os olhos brilhando, como se redescobrisse a avó que lhe haviam tirado a força. Antes de ir embora, segurou minha mão e disse: "Posso vir outras vezes?" Meu sorriso foi instantâneo. Sempre. Essa porta estará sempre aberta para você. Quando ele se foi, fiquei na varanda observando o sol desaparecer no horizonte. As cores alaranjadas pintavam o céu com tons que só a natureza sabe misturar. Pensei em tudo aquilo que vivi, nos silêncios engolidos, nas humilhações, nas ausências, no peso de ter sido tratada como algo descartável. Mas ali, com o vento batendo suavemente no rosto, entendi de uma vez por todas que o valor de uma pessoa não está em ser aceita a qualquer preço, mas em ser fiel a quem se é. Eu não precisei gritar, não precisei me vingar, apenas mantive a minha dignidade, mesmo quando todos ao redor tentaram apagá-la. Hoje eu caminho leve, carrego comigo apenas o que me faz bem, meus livros, minhas plantas, a memória do meu marido e o sorriso inocente dos netos que sempre me amaram de verdade. A liberdade, afinal, tem cheiro de mar. Algumas escolhas, por mais difíceis que sejam, são como pedras lançadas num lago tranquilo. As ondas se espalham devagar, mas inevitavelmente tocam todas as margens. Nos meses que se seguiram à venda da casa, as ondas começaram a bater com força do outro lado. Eu não procurava saber, mas as notícias, como sempre, encontravam caminho até mim. Vizinhos, conhecidos, pequenos recados deixados por antigos amigos de rua. Todos sabiam, de alguma forma, do que havia acontecido. Na vizinhança, o caso virou sussurro. A mãe do Henrique vendeu a parte dela, você soube? Pois é, quem diria? Juliana deve estar desesperada. A casa, aquela que por tanto tempo foi o cenário do meu silêncio, agora era também palco do desconforto deles. O novo proprietário, educado como sempre, notificou a família formalmente. Deram-lhes o prazo legal para a negociação da desocupação. Não houve ameaças. Não houve pressões desnecessárias. Foi tudo feito com a mesma serenidade que eu carreguei o tempo inteiro. Mas o fato era simples. Ou compravam a parte que não lhes pertencia, ou teriam que deixar o imóvel. E foi nesse ponto que a máscara da segurança, que Juliana sempre ostentou, começou a rachar. O sogro dela havia perdido o emprego anos antes. Vivia agora de uma aposentadoria modesta e de pequenos favores. A sogra, com a saúde cada vez mais frágil,
Exigia cuidados constantes e gastos com remédios. Henrique, por sua vez, sempre foi um bom trabalhador, mas nunca soube administrar finanças. Os empréstimos feitos no passado para manter o padrão de vida que Juliana exigia pesavam como correntes invisíveis. O financiamento da casa, os cartões de crédito, as parcelas do carro novo, tudo era mais frágil do que aparentava. Agora, diante da necessidade de comprar metade de um imóvel, descobriram que não havia como. Não tinham o dinheiro. Nunca tiveram. Foi então que as tensões internas começaram. Pequenas brigas que antes eram abafadas se tornaram inevitáveis. Discutiam sobre quem era o culpado, sobre como não haviam prestado atenção aos detalhes legais, sobre como a velha tinha sido traiçoeira, como, segundo diziam alguns amigos deles. Ah, como é fácil para quem nunca carregou o peso da rejeição inverter os papéis. Juliana, segundo me contaram, chorava pelas esquinas dizendo-se vítima de uma injustiça. Sempre foi boa de palavras para quem não conhecia os bastidores. Como ela pôde fazer isso? Depois de tudo que fizemos por ela. Fez? Sim, fizeram. Me jogaram para fora. Me apagaram dos álbuns de família. Transformaram minha dedicação em incômodo. Mas mesmo diante de tudo, eu seguia em paz, porque não carregava peso. Não sentia prazer em saber de suas dificuldades. Só sentia alívio. Alívio por ter finalmente me libertado. Num final de tarde, pouco tempo depois dessas notícias chegarem aos meus ouvidos, enquanto eu regava minhas plantas na varanda, o interfone tocou. Dona Isadora, o seu filho Henrique está aqui. Meu coração deu um salto. Não esperava por isso. Demorei alguns segundos para responder. Olhei para o horizonte antes de apertar o botão. Pode subir. Minutos depois, ele entrou pela porta, meio sem jeito, carregando no rosto o peso de tudo o que havia construído e destruído nos últimos anos. Era estranho vê-lo ali, naquele apartamento simples, tão distante da casa ampla onde antes morávamos juntos. Parecia até mais novo, ou talvez apenas mais despido daquela armadura de submissão que ele sempre usou. Oi, mãe. Sua voz saiu baixa, quase infantil. Oi, Henrique. Nos encaramos por alguns segundos, num silêncio denso. Ele foi direto. Eu queria pedir desculpas. Não respondi. Apenas o deixei falar. Eu sei que errei. Eu não defendi a senhora como deveria. Me escondi atrás do conforto, atrás da minha covardia. Deixei que a Juliana falasse por mim muitas vezes. E quando a senhora saiu, eu deveria ter ido atrás. Mas não fui. Me faltou coragem. Seus olhos marejaram. Agora, perdemos tudo, mãe. Eu respirei fundo. Não, você não perdeu tudo, Henrique. Vocês perderam a casa. O que você perdeu foi a chance de ter me respeitado quando mais importava. Ele baixou a cabeça como uma criança repreendida. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto, sussurrou. Mas chegou, respondi com doçura. E eu também nunca quis ter sido empurrada para fora daquela casa. Mas fui. Henrique limpou os olhos rapidamente com as costas da mão. Eu só queria que a senhora soubesse que me arrependo. Eu me aproximei e toquei sua mão. Arrependimentos, meu filho, não apagam o que foi feito, mas podem ser o começo de algo novo. Se você escolher agir diferente daqui pra frente. Ele assentiu com o rosto cansado. Não vim pedir nada. Só queria que soubesse que, agora, eu entendo. Sorri com tristeza. Entender não muda o passado, Henrique. Mas pode mudar o homem que você será daqui pra frente. Nos despedimos com um abraço contido. Não havia mais palavras. Ele saiu do apartamento. E enquanto descia, vi sua silhueta pela janela pequena da varanda. Talvez fosse o início de um amadurecimento tardio. Ou talvez apenas um último pedido de paz interna. Poucos dias depois, a informação chegou até mim. A casa foi oficialmente desocupada. O novo proprietário tomou posse completa do imóvel. Juliana e os pais dela foram morar de aluguel em outro bairro, mais afastado, com bem menos conforto do que estavam acostumados. A casa, que por tantos anos foi meu cativeiro emocional, agora não pertencia a nenhum deles, e nem a mim.
Eu havia encerrado definitivamente aquele ciclo. A liberdade agora não era mais apenas emocional, era concreta. Nenhuma corrente me ligava mais àquela história de ingratidão. Numa manhã serena, enquanto tomava meu café com pão de queijo fresco, comprado na padaria da esquina, abri meu caderno de anotações. Costumava escrever pequenas reflexões ali, um exercício que me ajudava a organizar a alma. Naquela manhã, escrevi: amor não se implora, respeito não se exige, presença não se negocia. A dignidade não mora nas grandes vitórias, mas na firmeza do silêncio, quando tudo ao redor tenta te apagar. Fechei o caderno com um sorriso leve. Ali, entendi de vez. Meu recomeço não nasceu do que eu tirei deles, mas do que eu finalmente devolvi a mim mesma. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Primeiro, ela nos dá o amor. Depois, nos mostra o desapego. E, por fim, nos entrega o entendimento. Algumas semanas após aquela conversa com Henrique, a rotina na minha nova vida já havia ganhado um ritmo confortável. As manhãs na praia, os cafés na varanda, os pequenos afazeres no apartamento, tudo fluía com uma serenidade que eu jamais pensei que reencontraria. Eu não precisava de muito. Nunca precisei. Sempre fui mulher de pouco. Mas de tudo aquilo que é essencial, a vizinhança já me conhecia pelo nome. A moça da floricultura separava sempre as hortênsias mais bonitas quando eu passava. O senhor da banca de jornal deixava o meu exemplar reservado, com um sorriso discreto. Pequenos gestos de um novo círculo de pertencimento. E foi justamente durante uma dessas manhãs comuns que mais uma surpresa bateu à minha porta. Era meu neto mais novo dessa vez. Tinha vindo acompanhado do irmão mais velho. Ambos, juntos, traziam no olhar a mesma mistura de saudade e inocência que tantas vezes vi quando ainda morávamos sob o mesmo teto. "Vovó!" gritaram quase em uníssono. Abri a porta e os abracei com força, sentindo o cheiro dos cabelos, o calor dos pequenos braços apertando meu pescoço. Era impossível conter o nó na garganta. Ali, naquele instante, todos os anos de afastamento se dissolviam por um breve instante de reencontro sincero. Nos sentamos na sala. Preparei o chocolate quente que eles adoravam quando pequenos. E logo as risadas infantis preencheram o espaço que, por tanto tempo, foi ocupado pelo silêncio. O mais velho, agora com sua voz adolescente ensaiando a mudança de timbre, olhou-me com certa seriedade. "Vovó, papai contou pra gente algumas coisas." Eu apenas o encarei, dando espaço para ele continuar. "A gente entende um pouco melhor agora. A mamãe, ela não deixa a gente falar muito disso, mas a gente sente sua falta. A casa não é mais a mesma." O irmão completou com a doçura dos seus olhos grandes. "A gente gosta muito de vir aqui. Aqui é mais calmo." Sorrindo, respondi com ternura. "A casa nunca foi o que importava, meus amores. São as pessoas que fazem o lar. E sempre que vocês quiserem, esta casa estará aberta para vocês. Não por obrigação, mas porque aqui o amor de verdade nunca saiu. Conversamos por horas. Falamos de escola, dos novos amigos, dos sonhos de cada um. Eles me contaram sobre os desenhos preferidos, as aventuras de bicicleta, os pequenos desafios de crescer. E eu os ouvi como se o tempo tivesse voltado, como se o universo estivesse, de algum modo, devolvendo pequenos pedaços do que me foi tirado. Naquela noite, após se despedirem, fiquei mais uma vez sozinha na varanda, observando o mar que sussurrava histórias antigas. Refleti muito sobre o caminho que havia percorrido até ali. Por anos, minha existência foi reduzida ao rótulo de conveniência. A sogra que ajuda, a avó que cuida, a mãe que cede. Até o dia em que entendi, quando você aceita ser figurante da sua própria história, os outros escrevem o seu roteiro. Hoje, eu tinha retomado a autoria da minha vida. Não precisava mais de reconhecimento deles. O que me sustentava não era mais o papel de ser aceita, mas a liberdade de ser plena, mesmo no silêncio. Meses se passaram. Recebi uma carta pelo correio. Era de Henrique. Não pedia perdão. Não se justificava. Apenas dizia:
Mãe, se um dia ainda houver espaço, gostaria que meus filhos pudessem manter o vínculo com a senhora. Eu respeito o seu silêncio e compreendo agora o quanto falhei. Desejo que esteja bem. Com carinho, Henrique. Guardei a carta numa caixa de madeira, junto com algumas fotografias antigas que resistiram ao tempo. Não por rancor, mas porque certas palavras precisam apenas ser lidas, não respondidas. O amor de mãe não termina. Ele só muda de forma. Certo fim de tarde, a cidade organizou uma pequena feira na praça central. Barracas de artesanato, crianças correndo, música suave ao fundo. Eu caminhava entre as tendas quando avistei um grupo de senhoras reunidas em roda de conversa. Conhecidas dali, rostos que já se tornaram familiares. Uma delas me chamou com um sorriso. Isadora, venha sentar conosco. Me juntei a elas, sentindo uma agradável sensação de pertencimento. Falamos de tudo. Receitas, filhos, netos, o calor do verão que se aproximava. Pequenas conversas que em outros tempos eu teria subestimado, mas que agora carregavam um valor imenso. Foi então que uma das senhoras, olhando fixamente para mim, disse com suavidade: Sabe, Isadora, a senhora tem uma paz no olhar, como quem passou por muita coisa, mas ainda assim carrega leveza. Sorri, com os olhos levemente úmidos. Talvez porque, minha querida, eu finalmente entendi que a paz não nasce do que temos, mas do que conseguimos soltar. As senhoras concordaram em silêncio, num daqueles momentos em que não há necessidade de palavras. Naquela noite, já em casa, fechei as janelas da varanda, fiz meu chá de camomila e sentei diante do velho caderno de anotações. Peguei a caneta e, com o coração tranquilo, escrevi. Alguns vínculos são como folhas no outono, lindos enquanto duram, mas soltos quando precisam cair. Eu aprendi a deixar cair o que já não podia sustentar. Hoje caminho leve. Não venci ninguém. Só me libertei. Fechei o caderno, apaguei as luzes e dormi com a alma limpa. Finalmente, inteira.